ela no Evangelho de Mateus, Mateus 18, a partir do versículo 15. Você que tem Bíblia, pegue, se não, pode acompanhar. Mateus 18, Mateus 18, 15, isso. Amém? A palavra de Deus, ela nos diz assim, amados: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, e entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutas, dize à igreja, e se também não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhes disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Feche os seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos chegamos à tua presença neste momento, Senhor. Abrimos, Pai, o nosso coração, nos entregamos diante do Senhor neste momento e declaramos, Pai, que o Senhor tem total liberdade para ministrar em cada coração. Que o teu Espírito Santo já vai tocando, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, e nos preparando para aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para aquilo que o Senhor quer nos tratar, para aquilo que o Senhor quer nos curar, para aquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas nessa noite. Fala com cada pessoa que aqui está, Pai. Ministra poderosamente a tua palavra, Senhor, a cada coração. E eu coloco a minha vida, Senhor, nas tuas mãos, e humildemente eu te peço: usa-me e capacita-me, Senhor, como instrumento, para que sejamos todos edificados. E a igreja que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Relacionamento com pessoas. Talvez, eu acho que uma das áreas mais difíceis que nós temos que lidar todos os dias, não é verdade? Se relacionar com pessoas, seja lidar, seja conviver, seja compartilhar muitas vezes uma ideia, mesmo num casamento, mesmo numa amizade. Mas isso é uma arte, e algo que nos exige muito esforço. Por quê? Porque quando um relacionamento está tudo bem, não tem nenhum problema, beleza, não é assim? Tudo que faz vai de vento em polpa, qualquer palavra é abençoada. Mas quando tem alguma coisinha de errado, para pegar de arranque, até uma respiração já é o suficiente para dar uma treta. Não é mais ou menos assim? Um olhar, uma palavra, uma atitude. E isso, amados, nós estamos falando de família. Família, a nossa família na nossa casa. Isso nós estamos falando dos nossos familiares, daquelas pessoas que fazem parte da nossa família um pouquinho mais distante. Isso nos fala, amados, do nosso local de trabalho, das pessoas, dos colegas com quem nós nos relacionamos. Isso nos fala, amados, na igreja, na mesma igreja que nós frequentamos. E aí a gente pode pensar: não, mas na igreja, não pode, pastor, lá na igreja não vai dar rusga entre os irmãos.
dá rusga também, amados. Sabe por quê? Pessoas. E aonde tem pessoas, tem ideias diferentes. Aonde tem ideias diferentes para dar zebra é muito fácil. O que nós temos que entender, amados, que isso é algo que nós temos que lidar todos os dias. O que nós temos que entender, amados, é como nós temos lidado com as situações difíceis. Como que nós temos lidado quando a situação não está boa, quando o momento é delicado, quando há um desentendimento, como que nós lidamos? Nós viemos trabalhando, amados, hoje é a quarta mensagem que nós estamos falando, perdoar para ser perdoado. Nós vamos falando a respeito desse tema, perdão, que deveria ser algo prático, mas que muitas vezes nós não perdoamos, nós guardamos dentro de nós e isso nos gera um grande mal. Por quê? Mesmo que nós tenhamos sido o ofendido, mesmo que nós tenhamos sido o ferido, o magoado, mas se nós não liberarmos perdão, amados, isso vai fazer mal para nós. Talvez não vai fazer mal para quem nos feriu, talvez a pessoa que nos feriu nem se dê de conta que nos magoou. Talvez nem perceba que alguma palavra que foi usada nos feriu. Mas para nós que fomos feridos, isso vai nos consumir. E da mesma maneira, quando nós ferimos alguém, magoamos alguém, entristecemos alguém e não resolvemos. O que eu quero que você entenda, amados, tem 3 histórias que eu quero contar para você nessa noite, de 3 situações que aconteceram na Bíblia, que talvez algumas delas você já conhece, e como que nós, olhando para isso, como que nós podemos hoje lidar com os nossos relacionamentos, como que hoje nós podemos lidar com as situações difíceis que aconteceram, que estão acontecendo, ou que ainda vão acontecer na nossa vida. Quem é que já ouviu falar na parábola do filho pródigo? Sabe aquele filho que pensa só nele e que chega um dia para o pai e diz assim: pai, me dá minha herança, porque eu quero ir embora, eu não quero mais estar com o Senhor, eu não quero mais viver na sua casa, eu quero a minha independência. O interessante é que a herança se recebe depois que o pai morre, mas ele pediu antes. Então o que ele estava dizendo para o pai? Se o senhor morrer, para mim tanto fez, para mim tanto faz. Você que é pai, você que é mãe, imagina um filho dizendo isso para você. Machuca, né? Fere, né? Só que esse jovem, a Bíblia diz que ele pegou tudo, pegou a riqueza, o pai simplesmente deu. O pai não questionou nada, deu a riqueza para ele. Ele foi embora para uma cidade, lá ele viveu, como a Bíblia diz, dissolutamente. Mas chegou um momento, amados, que ele gastou todo o dinheiro. Chegou um momento que ele perdeu tudo. E veio uma grande seca, veio uma crise, veio um momento ruim. E chegou um certo momento que, sabe onde é que aquele jovem estava? Num chiqueiro, cuidando de porcos, desejando se alimentar da comida dos porcos. Esse era o momento que ele chegou. E para pensar, na casa do pai ele tinha tudo, amém? Na casa do pai ele tinha pessoas que cuidavam dele, ele tinha pessoas que faziam as coisas que ele pedia, ele tinha o conforto, ele tinha riqueza, ele tinha boa comida, ele tinha boa casa, ele tinha boa cama. Agora ele está num chiqueiro de porcos, cuidando dos porcos e desejando comer da mesma comida que os porcos comiam. A queda foi grande. Mas a Bíblia vai nos dizer, amados, que num certo momento, Lucas capítulo 15, versículo 18 e 19, a Bíblia vai dizer que ele cai em si, e diz assim, vou me arrumar, vou voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. A Bíblia diz que ele caiu em si. Quem é de nós, amados, que talvez que nunca cometeu um erro, que depois de ter cometido a gente para e pensa: nossa, o que eu fiz?
a palavra que eu lancei, a atitude que eu tive. Chega às vezes um certo momento da nossa vida que nós caímos em si. O que eu fiz da minha vida? Que atitude eu cometi? Por que eu feri essa pessoa? Por que eu magoei? Por que eu entristeci? Por quê? O que aconteceu, amados, com esse jovem foi isso. O que aconteceu, amados, com esse jovem, ele caiu em cima. Eu errei contra o meu pai, eu errei contra Deus. Por isso que ele diz, eu pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Tanto que ele diz, eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. Por que ele diz isso? Porque se nós olharmos o início da história, a Bíblia vai dizer que quando ele pede a herança, é como se ele dissesse, pode morrer. Então é como se ele não tivesse mais. Então ele entendia que ele não era mais digno de ser chamado de filho. Por isso que ele diz, não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E ele mesmo reconhece, amados, que os trabalhadores de seu pai viviam melhores do que ele cuidando dos porcos. Ele vai, e quando ele chega, o pai o encontra, e ele pede perdão. Mas sabe qual é a atitude do pai? Coloca versículo 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o Senhor, diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Próximo. O pai, porém, disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa, e vistam ele, ponham um anel no seu dedo, no dedo dele, sandálias nos seus pés, tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. E presta atenção, amados, que o pai manda, a primeira coisa, traga roupa, restitui o que ele perdeu. Ele diz assim, vamos colocar um anel no dedo, só o filho tinha um anel do pai que representava que ele fazia parte daquela família. E aí ele diz assim, e tragam sandálias. Por que sandálias? Porque os servos andavam pé descalço, só os filhos usavam sandálias. O que o pai estava dizendo? Hoje eu estou te restituindo como meu filho. Tu pecou, tu errou, tu transgrediu, mas eu estou te perdoando e eu estou te restituindo como filho na minha vida. Amados, é isso que nós temos que entender. Esse pai foi ofendido, esse pai foi desprezado, esse pai tinha todos os motivos para dizer para ele, pode ir lá para o galpão e ficar como os empregados, porque a partir de hoje tu não tem mais pai. Lembra do que tu me falou lá atrás? Podia ou não podia ter feito isso? Mas o que ele fez? Ele restituiu. O que nós temos que entender, amados, que o perdão restitui aquilo que nos foi tomado. Esse pai tinha perdido aquele filho naquele dia que o filho saiu de casa. O perdão restituiu o filho. Muitas vezes, amados, as pessoas preferem perder alguém do que perdoar. Muitas vezes as pessoas preferem perder um relacionamento, alguém que faz parte da vida, alguém que ama, por não conseguir liberar perdão. E ele diz, esse meu filho estava morto. Olha a alegria desse pai. Ele diz, o meu filho estava morto, porque quando aquele filho saiu de casa, o pai de certo pensou, talvez eu nunca mais o veja. É como se ele tivesse morto. E ele diz, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Vamos matar um boi, vamos fazer uma festa. Amados, muitas vezes nós permitimos que picuinhas, que palavras, que ofensas separem família. E muitas vezes, amados, nos piores momentos da nossa vida, os únicos que nós vamos poder contar, vai ser com a nossa família. Às vezes, amados, nós temos que aprender a entender quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes, amados, tem pessoas ao nosso redor que nos querem também muito mais bem do que a nossa própria família. Não é assim? Muitas vezes tem pessoas que nos amam muito mais do que a nossa própria família. Porque muitas vezes a nossa família são os primeiros a apontar o dedo, a julgar e a criticar.
O que eu quero que você entenda nessa noite, que independente de qual o nível de relacionamento possa ter acontecido algo na tua vida, se é alguém que realmente é importante para você, perdoa. Pega o exemplo deste pai e libera perdão. E se tiver que pedir perdão, vai e peça. Essa é a primeira história que eu quero que você entenda. Esse pai olhou e disse: hoje eu te restituo como filho. A segunda história, amados, que eu quero contar para você, acontece com o rei Davi. O rei Davi, no momento, amados, em que ele estava fugindo do seu filho Absalão, que se levantou contra ele, veio e tomou o reino, e ele fugiu para que ali não entrasse em guerra. Ele está passando por uma cidade, e naquela cidade se levanta um homem. Coloca para nós lá, 2 Samuel capítulo 16, versículo 5. E quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando a Davi. Versículo 6. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. E enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno. A Bíblia está nos contando a história de que Simei ia na frente do caminho, atirando pedra, chutando o chão para levantar poeira, amaldiçoando Davi. Aquele era uma pessoa que tinha se levantado para ofender. Aquela era uma pessoa que tinha se levantado para amaldiçoar. A Bíblia está nos dizendo que ele ia amaldiçoando a Davi. Os soldados, a Bíblia diz que os soldados estavam junto com ele. E a Bíblia vai nos dizer que um dos soldados disse assim: Senhor, o Senhor quer que eu desça, puxe a espada e corte a cabeça dele fora? Sabe o que Davi disse? Versículo 12. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição, e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. Presta atenção. Se ele tivesse dado uma ordem, um soldado teria descido e teria cortado a cabeça fora de Simei. Mas olha o que ele disse: talvez o Senhor olhe para mim na minha... Você acha, amados, que quando alguém se levanta contra você, você acha que quando alguém está te caluniando, está te defamando, quando alguém está te amaldiçoando, você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus está deixando passar tudo em branco? Você acha que Deus não está anotando cada uma das palavras que foram lançadas como maldição contra a tua vida, as ofensas, as humilhações que nós passamos, muitas vezes? Você acha que Deus não está vendo? O problema nosso, sabe qual é? Que muitas vezes nós queremos fazer justiça e esquecemos que existe um Deus que é justiça. Olha o que ele diz: talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. Se ele fosse agir pela sua carnalidade, sabe o que ele ia dizer? Desce, corta a cabeça fora e acaba com o problema, porque ali ele estaria se defendendo, não é? Quantas vezes nós estamos fazendo isso, dizendo: vamos acabar com fulano, vamos arrancar a cabeça? Mais ou menos, porque nós queremos fazer a nossa própria justiça. Nós queremos nos defender. A pergunta é: e o Deus que nós servimos fica onde? O Deus que você professa a fé que você diz que você tem, vai te defender quando? Se quando se levanta a luta, quando levanta as ofensas, quando se levanta alguém para permitir, para te perseguir, e você não permite que Deus entre na tua vida e te defenda. Você está entendendo, amados, que tem situações na nossa vida em que ao invés de nós ficarmos quietos, calados e buscarmos a bênção de Deus, nós estamos querendo resolver as coisas do nosso jeito. Ele disse: talvez o Senhor reverta essa em bênção a maldição que ele está fazendo. Você já parou para pensar que cada vez que alguém te amaldiçoou, cada vez que alguém te ofendeu, e você chegasse para Deus e dissesse assim: Senhor, reverte isso em bênção para mim, como é que você estaria?
Porque muitas vezes, amados, nós queremos fazer justiça. Muitas vezes nós queremos nos defender. O que Davi fez: eu não vou fazer nada, mas eu tenho um Deus que vai fazer tudo por mim. Começa a colocar a tua vida nas mãos do Senhor. Começa a colocar diante do Senhor as tuas lutas, os teus problemas, aquelas perseguições, as palavras talvez que foram lançadas, que te feriram. Coloca diante de Deus e espera Deus te defender. Sabe como é que termina essa história? A Bíblia vai nos dizer lá em Samuel 19, versículo 18, que agora Davi restitui o trono. Davi agora está voltando para ocupar o palácio. E sabe quem é que aparece diante dele? Coloca lá. E atravessavam para fazerem passar a casa real e para fazerem que lhe era agradável. Então Simei, lembra do Simei, o amaldiçoador, o atirador de pedra? Filho de Gera, prostou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e disse: que o meu senhor, o rei, não me tenha por culpado, nem se lembre do mal que este seu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso no seu coração, porque este seu servo sabe que pecou. Por isso, de toda a casa de José, sou hoje o primeiro que venho encontrar-se com o rei, meu senhor. Quantas vezes, presta atenção no que ele disse, quantas vezes as pessoas erram com nós e pelas nossas atitudes as pessoas não têm coragem de vir nos pedir perdão. Ah, mas se eu for lá ele vai me ofender. Ah, mas se eu for lá vai retribuir a mesma coisa que eu fiz com ele. Para pensar, amados. O Davi podia ter tirado a cabeça dele, não tirou. Era dado uma ordem, e ali teria sido o fim de Simei. Mas ele não fez nada. Ele colocou diante de Deus. E aí a palavra, amados, ela vem e nos diz, volta o 19. Que o Senhor meu Deus não me tenha por culpado, nem lembre quantas coisas nós estamos guardando no nosso coração e não liberamos perdão. Quantas dores, quantos traumas estão guardados e nós lembramos todos os dias, e isso só nos faz chorar, sofrer de novo. Ele diz: não lembra do teu servo que cometeu no dia do rei. Senhor, saiu de Jerusalém, que o rei não guarde isso no seu. O que você está guardando no seu coração? Ah, pastor, mas é que o fulano me ofendeu muito. Ah, e você está guardando isso no seu coração? Ah, mas eu tenho direito. E o que adianta você estar fazendo uso do seu direito e isso está prejudicando a sua vida? Que direito é esse que muitas vezes nos faz mal? Imagina se Davi tivesse guardado no seu coração a ofensa. Ele teria perdoado? Não. Deus teria transformado a maldição em bênção? Por que muitas vezes a maldição não é transformada em bênção na nossa vida? Porque nós não estamos permitindo. Por isso que ele diz, versículo 20: porque seu servo sabe que pecou. Amados, hoje você pode falar uma palavra para alguém e na hora você não se dá de conta do que você falou. Mas nada como pôr a cabeça no travesseiro, vir a consciência e dizer assim: olha o que você fez. O nosso maior acusador sabe quem é? Nós mesmos. A nossa própria consciência, amados, quando ela chega e diz assim: o que você falou, você fez errado. O que ele estava dizendo era isso: eu reconheço que eu errei contra o Senhor. Eu reconheço que o que eu fiz foi errado. Por isso que toda a casa de José, sou hoje o primeiro que veio encontrar-se com o rei meu senhor. Prostrado, o que ele estava fazendo? Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu errei. Amados, presta atenção, qual é a lição que nós tiramos dessa história? Pessoas vão nos ofender? Vão. Pessoas vão nos ferir? Vão. Coloca nas mãos de Deus. Peça para o Senhor transformar em bênção aquilo que foi lançado como maldição na tua vida. Não deixe entrar nada no teu coração, porque isso só vai te fazer mal.
Entenda, amados, que Deus quer nos abençoar, mas muitas vezes nós estamos tomando a frente, estamos fazendo aquilo que era para Deus fazer, e por isso que a bênção não está chegando na nossa vida. Amém? Terceira história, e essa eu acredito que você conhece. Quem lembra de um discípulo de Jesus Cristo que negou Ele 3 vezes? Quem é que foi o homem? Pedro. Pedro estava lá, desde o início do ministério com Jesus, caminhou sobre as águas, viu grandes milagres, viu tanta coisa acontecer, viu tanta coisa Jesus fazer. E quando Jesus Cristo disse que ia ser preso, Pedro disse assim: pode todo mundo te abandonar, Senhor, mas eu não, eu pego espada, eu mato, eu faço, porque eu não vou te abandonar. O que Jesus disse para ele? Pedro, hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes. O que aconteceu? Pedro negou. Só que a Bíblia vai nos contar, amados, que Pedro chorou amargamente e se arrependeu. E depois, quando Jesus Cristo ressuscita, Jesus Cristo aparece para ele, chega um momento da história, no finalzinho, eles estão diante do mar, comendo um peixe, um pão. Jesus chama Pedro para o lado: Pedro, coloca para nós lá, João 21. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu amo. Sabe o que é interessante? Quantas vezes Pedro negou? 3. Quantas vezes Jesus perguntou? 3. Para cada vez que Pedro negou, Jesus fez ele agora dizer que amava. O interessante é que na primeira vez, Jesus pergunta assim: Pedro, você me ama mais do que os outros? E ele prontamente: eu amo mais que os outros. O que ele estava dizendo? Eu ainda continuo o mesmo aquele lá atrás, falando sem pensar, não parando para prestar atenção nas palavras que saem na minha boca. Porque lá atrás, pouco antes de negar, ele disse que ele morreria, que ele mataria por Jesus, e na sequência ele nega. Agora, quando Jesus Cristo pergunta pela primeira vez: Pedro, tu me ama mais do que os outros? E ele: o Senhor sabe, eu amo mais que os outros. Estamos juntos. O que ele estava dizendo? Eu ainda continuo o mesmo, ainda tem coisa para mudar no meu coração. Mas o que Jesus Cristo faz com eles, amados, é tão interessante que Jesus Cristo em nenhum momento acusou ele. Amém? E Jesus Cristo usa a palavra mais uma vez, e ele diz assim: Pedro. E eu imagino a cena, amados, você imagina Jesus olhando nos olhos de Pedro, dizendo assim: Pedro, tu me ama. Só que agora Jesus já não pergunta se ele amava mais do que os outros. Agora ele olha e pergunta assim: Pedro, realmente tu me ama? Quanto realmente nós amamos ao Senhor? Amados, o amor de Jesus Cristo acabou tocando em Pedro. O amor de Jesus Cristo acabou a iniciar um processo no coração de Pedro, porque agora ele não fala mais com palavras, porque ele sabia que palavras que saem da boca sem sair do coração não tem valor nenhum. Por isso, amados, que muitas vezes quando nós dizemos da boca para fora que perdoamos sem sair do coração, isso não significa nada. E aí ele pergunta: Pedro, tu realmente me ama? Aí vai para a terceira vez, ele olha de novo: Pedro, tu me ama mesmo? Amados, que eu quero que você entenda que o que Cristo faz leva Pedro a uma mudança tão radical, leva a uma mudança de mentalidade, de coração em Pedro, que Pedro agora ele vai realmente se entrega a Jesus.
porque o amor transformou ele. Agora não era mais o que ele falava da boca para fora, mas agora era o que ele vivia. O amor, o perdão de Jesus mudou a vida dele. Por isso, amados, que lá em Pentecostes, quando a igreja, os discípulos são batizados no Espírito Santo, Pedro é o primeiro que sai para fora, começa a pregar a Cristo. Por isso que quando ele foi preso, ele seguiu glorificando ao Senhor. Quando ele foi preso para ser crucificado, ele disse assim: me enterra de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer que nem o meu Senhor. Sabe o que foi isso? É quando o amor de Jesus Cristo realmente toca na nossa vida e muda quem nós somos. Aí nós não vamos agir da boca para fora, mas nós vamos viver o que realmente o Senhor tem para a nossa vida. O que Jesus fez em Pedro é o que Ele quer fazer em nós. Só que, amados, nessa questão, nessas 3 histórias de relacionamento que eu falei com você, você sabe qual é que foi a parte mais difícil? Você sabe qual é a parte mais complicada dessa história? É ir até a pessoa e resolver. O filho pródigo, ele teve que voltar e chegar lá na cara do pai e dizer: pai, eu pequei contra o Senhor. Simei teve que voltar e dizer: Davi, eu pequei contra ti. Pedro teve que olhar para Jesus e teve que dizer: Jesus, antes eu te neguei, mas eu quero te dizer hoje que eu realmente te amo. Ele teve que voltar, ele teve que encarar o erro que ele cometeu. Muitas vezes, amados, sabe qual é o nosso problema? Que nós não queremos ir resolver os problemas. Nós não temos coragem, muitas vezes, para ir resolver os nossos próprios erros. Achamos, não vamos dar tempo ao tempo. Que história é essa? Que tempo resolve o problema? Tempo só nos deixa mais velho. Amém? Mais gordo, mais cabeludo, não, mais careca. Cabeludo a gente não consegue. Você está entendendo? Às vezes a gente diz assim: não, mas o fulano me ofendeu, mas vou dar o tempo ao tempo. O tempo resolve tudo. O tempo cura todas as feridas. Aonde isso é verdade? Só quem foi ferido, só quem foi machucado e deixou o tempo passar, e depois quando reencontrou a pessoa viu que o tempo não tinha curado coisa nenhuma. O tempo, amados, não tem o poder de curar as nossas feridas, mas Jesus Cristo, quando entra no nosso coração, Ele arranca as nossas feridas. O que nós temos que aprender, igreja, o que nós temos que praticar na nossa vida é isso: vá e resolva as tuas lutas, vá e encare os teus problemas, vá e solucione aquilo que precisa ser solucionado. Nós temos que entender, amados, que enquanto que nós ficarmos protelando para amanhã, esperando, a coisa não vai resolver. Chega um momento que nós temos que encarar e chegar e dizer assim: olha, eu quero conversar contigo e eu quero resolver. Aconteceu tal coisa, tu falou tal coisa, eu não gostei, eu me senti ofendido, eu quero sentar, agora nós vamos resolver o que aconteceu. Só que tem gente que parece que tem medo de resolver. E muitas vezes, sabe ainda o que é pior do que não resolver? É ficar falando pelas costas. É pior ainda, amados, porque na frente da pessoa, a pessoa fala que está tudo bem, mas nas costas da pessoa, a pessoa fica falando mal. Isso ainda é pior. Amados, nós podemos errar, podemos, mas quando eu estou errando e eu ainda estou falando pelas costas, eu estou errando em dobro. Eu estou pecando 2 vezes. E eu acho que a coisa vai dar certo. Como que vai dar certo? Se em cima de um erro eu estou cometendo outro erro. Aí tu chega: ó, eu errei contigo, mas aí eu não vou lá resolver. Mas tu sabia que a irmã, pois é, não sei o quê. O que é isso? O que é isso? Como é que se chama isso? Fofoca. Ao invés de ter chegado: vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos resolver. Nós temos que aprender, amados, a resolver os nossos próprios problemas. Senta, conversa, porque errar é humano. Permanecer no erro, pois é, tem gente que está sendo burro. Porque ao invés de resolver, fica ainda aumentando o problema. Amados, qualquer um de nós pode errar. Qualquer um de nós pode falhar. Mas encara. Vai lá e diz assim: dá a cara a tapa, eu errei, me perdoa. Ou se a pessoa errou comigo e eu preciso resolver isso, e isso está me incomodando, chega lá e vai conversar com a pessoa: olha, você errou comigo, nós precisamos conversar. Amados, às vezes nós
impedimos a bênção de Deus na nossa vida, sabe por quê? Porque não queremos resolver os problemas. Porque achamos que os problemas vão se resolver sozinhos, mas os problemas não surgiram sozinhos, amém? Problema não surge sozinho, somos nós que criamos os problemas, ou alguém criou o problema com nós, amém? Então o que precisa ser feito? Resolver. Por isso que a palavra, amados, ela vem e ela nos diz, no versículo 15, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só, e se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Volta lá para nós o texto lá, em Mateus 18, olha o que Jesus está dizendo, se o teu irmão pecou contigo, vai só vocês dois e resolve, e se vocês conseguirem resolver, você ganhou o teu irmão, amém? Mas para isso eu preciso ter a coragem de ir e resolver, de chegar e falar. Só que aí, amados, olha o que Jesus ainda vai dizer, se ele não quiser te ouvir, vai, pega 2 ou 3 testemunhas, e vai lá e tenta resolver. E se você tentou isso e ainda não conseguiu, leva para a igreja. Olha o que Jesus está nos dizendo. Sabe o que Jesus está nos dizendo? Enquanto há possibilidade de reconciliação, reconcilia. O problema hoje, amados, é que qualquer coisinha é motivo para as pessoas viverem uma vida inteira sem se falar mais, por causa de uma palavra que foi falado e não foi parado para resolver. Ah, mas o fulano falou tal coisa ao meu respeito. Tá, e foi lá e conversou com o fulano. Amados, sabe o que é triste? Triste é você estar num velório e você vê alguém chorando em cima de um caixão pedindo perdão para um corpo. Sabe por quê? Porque quando estava vivo não foi pedir perdão. Isso é triste, porque o corpo não vai responder, o corpo não vai escutar, o corpo não vai liberar perdão. E aí aquele choro não é de arrependimento, aquele choro é de remorso. E o choro de remorso nos consome. O remorso, amados, é a pior coisa que tem na vida do ser humano. Sabe por quê? Porque quando era para ter feito, não fez. Quando era para ter resolvido, não resolveu. Jesus falou aqui 3 coisas, ó. Vai entre você e a pessoa. Não deu certo, leva 2 ou 3 testemunhas. Não deu certo, traz para a igreja. Se não deu certo, aí larga a mão, porque tem gente que tem que largar a mão mesmo. Mas o que Jesus está dizendo? Enquanto há esperança, vai e tenta resolver. Amados, relacionamento é isso. Todos nós temos pessoas que um dia ou outro vão sair de bico virado com nós, não é assim? Ah, mas o fulano falou isso, ah, mas o ciclano fez aquilo. Imagina se a gente começar a ficar de mal com todo mundo. Daqui uns dias a gente não está convivendo mais com ninguém, nós vamos ter que entrar para dentro de uma bolha e viver sozinho. Porque aí ninguém pode falar nada, ninguém pode colocar nada. Por que, amados, isso? Sabe por quê? Porque hoje nós vivemos uma geração que não resolve problema. Hoje nós vivemos uma geração que acha que tudo vai se resolver sozinho. Eu fui criado, amados, meu pai me dizendo que a palavra do homem era um fio de bigode. O que tiver que falar, o meu pai sempre dizia assim, tu vai e fala na cara. Tiver que resolver, vai na cara do fulano, na cara. Tu não me fala pelas costas, senão ainda apanhava. Alguém é dessa época aí? Graças a Deus que tem um ou outro que ainda é dessa época aí. Desde pequeno, amados, nós éramos criados assim. Se falou, se fez errado, tinha que ir lá pedir desculpa, e chegava em casa e ainda apanhava do pai. Sabe para que isso? Para nos ensinar o que é ter responsabilidade. Fazia ir lá na casa da pessoa. Só que hoje, amados, nós vivemos uma geração que infelizmente está muito mimimi. Tudo magoa, tudo se ofende, qualquer coisinha já vai para o Face e já bota. Ah, me estressei com fulano, ah, briguei com fulano, e já sai descendo a lenha. Mas não é assim? Não é verdade? Parece que hoje tudo tem que contar para o Face. Eu não sei que poder o Face tem, que a pessoa dá um desentendimento, a primeira coisa, vou para o Face. Brigou com o namorado, primeira coisa, vou para o Face. Acordei triste, vou para o Face. Bota a carinha de triste, me sentindo triste. Tudo tem que contar para o tal do Face. E muitas vezes não conta para Deus. Muitas vezes não fala para Deus o que está vivendo, muitas vezes não fala para Deus o que está sentindo, mas para o tal do Face conta. Já pensou se as pessoas tratassem Deus como tratam o Face?
Mas olha que o viver é muito melhor. Aí vão para o Face e bota a carinha triste e diz assim: eu estou triste hoje. Aparece um monte de gente botando carinha: ai amiga, estamos junto, ai conta comigo. Pergunta: quantos vão lá na casa da pessoa estender a mão e dizer assim: estou aqui, o que tu está precisando? Está triste? Vem cá que eu vou te ajudar. Quantos? Quantos? Nenhum. É só amigo de Face, imaginário. E aí no imaginário as pessoas acham que os problemas vão se resolver. No imaginário as pessoas acham que tudo vai dar certo, porque vive no mundo de Nárnia, aonde tudo é feliz e dá certo. Conversa, aprenda a resolver os teus problemas. Errou, vai e conserta. Amém? Olha o que essas pessoas fizeram: erraram e foram lá e... O filho pródigo voltou em casa, chegou para o pai e disse assim: pai, eu pequei com o senhor. E hoje, amados, muitas vezes tu vê um filho sair de casa brigado com o pai e nunca mais volta. E aí depois adianta chorar em cima de caixão? Não adianta nada. Aprenda com o filho pródigo, volta para casa, baixa a bolinha, como se diz, e pede perdão: Senhor, me perdoa. Não guarda, amados, as ofensas no teu coração. Deixa Deus transformar isso em bênção para a tua vida. Ah, pastor, mas estão me perseguindo. Coloca nas mãos de Deus. Ah, pastor, mas a luta está vindo, estão me perseguindo daqui, estão me perseguindo dali. Senhor, o senhor está vendo a luta que eu estou passando? O senhor está vendo a perseguição que eu estou passando? Pois é, então transforma isso em bênção para mim, eu estou louco de fazer. Deu. Olha o que aconteceu com Davi. Toda a maldição que foi lançada sobre ele, Deus reverteu em bênção. Só que, amados, se nós olharmos um pouquinho mais à frente, versículo 18, coloca na tela. Olha o que ele diz, esse versículo é poderoso. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Você tem noção, amados, do que isso significa? Há poder nas tuas palavras e nas tuas atitudes. Nós temos que entender, amados, que o que nós estamos fazendo na terra está refletindo no céu. Como assim, pastor? O que eu estou fazendo na terra que está refletindo no céu? Porque dependendo da forma como eu estou agindo, eu estou dizendo para Deus: eu não perdoo. Eu estou dizendo para Deus: eu não amo o meu próximo. E aí depois eu ainda vou querer morar no céu. Não vai. Aprenda uma coisa, amados: as nossas atitudes aqui na terra refletem no céu o que nós vamos ser no futuro. Nós vamos ser chamados de ovelhas e nós vamos ser benditos. Entre aqui, porque tem preparado um lugarzinho para vocês. Ou nós somos aqueles que o Senhor vai dizer assim: te arreda, aqui não tem espaço para ti. Ah, mas é que eu fui ofendido, eu não libero perdão bem assim. Fica magoadinho, e você vai ser a única pessoa que vai sofrer com isso. Por isso que a palavra, quando ela diz assim, ó, o que você ligar vai estar ligado, mas o que você desligar está sendo desligado. O que você tem ligado na tua vida? O que você tem desligado na tua vida? Para pensar. Para pensar quais são as atitudes que você está tendo. Quando alguém te ofende, o que você está ligando? Mágoa? Tristeza? Raiva? Desejo de se vingar? Ah, se eu te pego. Só falta sair cantando a musiquinha ainda. O que você está ligando? Quais são as palavras que estão saindo da tua boca? Está saindo palavra de bênção ou de maldição? Presta atenção, olha o que vai dizer na sequência, versículo 19, vamos lá. Em verdade também lhe digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa e vierem a pedir isso, lhe será concedido por meu que está nos céus. Mas olha agora o versículo próximo. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E aí muitas vezes as pessoas estão no nome do Senhor falando mal do irmão. Estão no nome do Senhor falando mal da família. E Jesus Cristo está lá, ouvindo a fofoca, a calúnia, a mentira. E aí depois a pessoa diz assim: eu não sei por que Deus não tem ouvido as minhas orações. Vive falando da vida de todo mundo e ainda quer que Deus te escute. Vive com o coração cheio de mágoa, de tristeza, de dor, não libera perdão e ainda quer que Deus te escute.
Amados, muitas vezes o nosso maior adversário somos nós mesmos, e na maioria das vezes nós somos mesmos. Para que guardar o que não presta dentro de nós? Amados, quantas vidas nós temos? Uma só. Não vai achando que você vai sair daqui e você vai ter outra vida boa. E no próximo eu vou fazer isso. Acabou, amados. Aprenda a viver bem nessa vida. Seja feliz nessa vida. Mas quando eu voltar na outra vida, aí é que eu vou ser feliz. Balela, conversa, você só tem uma vida. Ele já te deu o maior presente, que é a vida que você tem. Então desfrute, faça disso valer a pena. Faça isso valer a pena. Mas nós temos que entender, amados, que o Senhor, Ele está em todos os lugares. Só que aí, amados, para nós finalizar, chega no versículo 21. Olha o que Pedro vai dizer. Pedro aproximou-se e perguntou: Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7? O Jair veio e me ofendeu uma vez, e veio e me ofendeu 2 vezes, e me veio, eu ainda tenho que seguir perdoando até 7 vezes? Qual é que foi a resposta? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É fácil? Não, né? Por isso que nós precisamos de Jesus. Porque se fosse fácil, nós faríamos. Imagina, uma pessoa vem e te ofende, aí você perdoa. Dali um pouquinho a pessoa vem e te ofende de novo, aí você perdoa de novo. Chega no final do dia, já é a 30ª vez que a pessoa te ofendeu, e o Senhor está te dizendo: perdoa. É fácil? Por isso que nós precisamos de Jesus na nossa vida. Porque se Jesus não estiver na nossa vida, nós não conseguimos cumprir nada do que está na palavra de Deus. Nós só vamos conseguir perdoar 70 vezes 7 com uma condição: se Jesus estiver em nós. Se Jesus estiver no nosso coração, se Ele estiver no centro da nossa vida, aí sim, nós vamos aprender, sabe por quê? Porque o nosso coração, nós vamos fazer assim: Senhor, é teu. Aí o nosso coração não nos pertence mais. E aí no nosso coração não vai mais entrar ofensa. No nosso coração não vai mais entrar humilhação. No nosso coração não vai mais entrar tristeza. Por quê? Porque o nosso coração já não está em nós. O nosso coração agora está no Senhor. Por isso que em Mateus 6, versículos 14 e 15, é a máxima do que nós temos falando. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará a vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Resumindo, se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu estou lascado. Não é assim? Tem outra opção? Pastor, não tem um jeitinho? O brasileiro gosta muito de dar jeitinho, né? Pastor, não tem um jeitinho aí que a gente dá para fazer um mesh aí? Tipo assim, não. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Aprenda uma coisa: o perdão não é uma opção. Eu decido se eu perdoo ou não. Você não tem essa opção. Se você quer salvação, você não tem essa opção. Aprenda a perdoar e ponto final. Mas entenda uma coisa: às vezes tem pessoas que você vai perdoar, você só não vai precisar mais conviver com elas. Sabia disso? Mas o teu coração você não pode guardar. Tem pessoas que você vai perdoar, mas você vai dizer assim: que bom que essa pessoa está longe. Porque tem pessoas que não vale a pena estar perto. Tem pessoas que só nos machucam. Tem pessoas que são sanguessuga, que só vem para sugar a nossa energia, que só vem para sugar os nossos sonhos, os nossos projetos. Parece que está de zoião em tudo que a gente tem. Esse tipo de pessoa faz assim, ó. Fica lá. Deixa eu aqui. Mas o nosso coração perdoa. Está entendendo? É isso que nós temos que aprender, amados. Porque às vezes as pessoas acham que por eu liberar perdão eu preciso continuar convivendo com a pessoa. Cada caso é um caso.
Mas o perdão nós não temos opção não, amados. Nós temos que perdoar. E para nós finalizar, já vai te colocando em pé. O perdão, amados, não é um sentimento. Amém? Não é um sentimento como o amor. Como assim, pastor? Não é um sentimento, o amor não é um sentimento, não. É uma decisão. Você decide amar. A paixão vem aquele foguinho, e aí você olha, você não vê defeito, é um traste, e você diz, nossa, é o príncipe encantado. É o Shrek da vida, e você jura que é o príncipe encantado. Aí depois que passou a paixão, você vai assim, pá, mas foi aqui que eu me enredei. Achou que ia dar boa coisa? Não vai dar não. Por que depois às vezes a gente olha assim, pá, que decisão eu fui tomar? Por que eu fiz isso? Pensa. Aprenda a pensar. Aprenda a colocar em Deus. Hoje uma pessoa entrou em contato comigo, pastor, eu quero alguém na minha vida. Amém. Vamos orar bastante, porque se for traste, continua sozinho. Se for de bênção, aí sim. Porque se for para atrapalhar, antes só, não é assim? Por isso que eu estou bem acompanhado. Graças a Deus, Deus foi bom comigo. Amém? Amados, o perdão é preciso, é uma decisão, assim como amar. O que nós temos que fazer? Muito simples. Decida perdoar. Decida ser perdoado. Porque muitas vezes, amados, nós erramos e o acusador fica aqui no nosso vidinho. Tu errou. Eu sei que eu errei. Já me arrependi, pedi perdão. Vaza. É mais ou menos assim que nós temos que entender, amados. Porque o inimigo, enquanto que nós permitimos, ele vai ficar na nossa mente nos acusando. Você sabia o que Deus faz? Quando nós nos arrependemos, e aí lembra que eu falei do coração? Quando nós nos arrependemos do coração, nós pedimos perdão, Deus pega o nosso erro e joga no mar. Deus nunca mais vai lembrar daquilo ali. E aí nós vamos dar moral para Satanás ficar na nossa volta, nos buzinando no ouvido? Coloca a tua vida nas mãos de Jesus. Tem gente que tem tudo para estar feliz, mas está ouvindo a incomodação de Satanás e não é feliz. Decida hoje viver o melhor de Deus na tua vida. Decida hoje ser abençoado. Decida hoje ser perdoado. Decida hoje perdoar. Decida hoje viver o melhor de Deus na tua vida. Só depende de você. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos à tua presença. Nós abrimos, Pai, o nosso coração. E nós pedimos, Pai, nessa noite, que o teu Espírito Santo ministre sobre a nossa vida. E que esta palavra, Pai, ela entre no nosso coração como uma flecha, que fique cravada no nosso coração, e que nós possamos nos lembrar todos os dias. É perdoando que se é perdoado. É quando as ofensas vêm e nós dizemos, mas não tem espaço no nosso coração. É quando vêm as humilhações, é quando vêm as maldições, é quando vêm as traições, e nós dizemos, não, na minha vida isso aqui não tem mais espaço, porque o Senhor já ocupou todo o espaço que podia ocupar na minha vida. Por isso que eu te peço, ensina-nos, Pai, a perdoar 70 vezes 7. Ensina-nos, Pai, a colocar isso em prática todos os dias da nossa vida, para que vivamos cada uma das tuas promessas, em nome de Jesus.